Gustavo Gelley, diretor do Instituto Metapsíquico Internacional, Ectoplasmia e Clarividência. Gustavo Gelley, 1868-1924. No dia 14 de julho de 1924, desencarnava tragicamente esmagado e carbonizado em desastre aviatório ocorrido perto de Varsóvia, na Polônia, o Dr. Gustavo Gelley, doutor do Instituto Metapsíquico de Paris e grande cientista de renome mundial. Desencarnou em seu posto de luta quando se dispunha a regressar à França após ter precedido a inúmeras experimentações mediúnicas e ter proferido uma série de conferências em Praga, antiga Tchecoslováquia. Transportando-se para Varsóvia, ali levou a efeito vários trabalhos com os médios engenheiro Osso Wiskay e Franek Kluski e outros, obtendo grande número de moldes de mãos, braços e pernas em parafinas, os quais pretendia levar para a capital francesa. O Dr. Gustavo Gelley encarnou em Monte-que-les-Mines, uma comuna francesa na região administrativa de Borgonha-Franco-Condado, no departamento de Saône-et-Loire, 1868, tendo se formado em medicina e sido interno em vários hospitais de Lyon e laureado pela Faculdade de Medicina de Gelley. Gelley chegou a ser facultativo mais solicitado de Annecy, na Alta Saboia e em toda a comarca. Desde muito jovem, demonstrou nítida tendência para a investigação dos fenômenos de premonição, sonambulismo e lucidez. Posteriormente, integrou-se resolutamente nas experimentações de toda sorte no campo mediúnico, não ocultando as suas convicções espíritas e reencarnacionistas. Com apenas 20 anos de idade, publicou sob o pseudônimo de Dr. Giel o livro Ensaios da Revista Geral Interpretação Sintética do Espiritismo. No ano seguinte, publicou com seu nome real o livro Ser Consciente, em grosso volume. Publicou as conferências pronunciadas na Universidade de Annecy durante sua permanência naquela cidade, intitulando As Provas do Transformismo e dos Ensinamentos da Doutrina Evolucionista. Em 1918, pronunciou a conferência no Colégio da França, conseguindo atrair numerosos sábios, escritores e filósofos, alcançando com a mesma grande repetição. No mesmo ano surgiu sua obra Do Inconsciente no Consciente, durante a guerra de 1914 e 19. Foi mobilizado como major da Armada Italiana, tendo sobre esta ocasião travado conhecimento com Roque Santo Líquido, deputado conselheiro de Estado e ministro da Higiene Pública na Itália, o grande oficial da Legião de Honra. Em companhia Santo Líquido, teve a oportunidade de prodecer a inúmeras investigações no campo da parapsicologia, as quais serviram de laço, de união e de profunda amizade entre ambos. Em 1920, fundou o Boletim do Instituto de Metapsíquica Internacional Transformador. Ulteriormente, na célebre revista Metapsíquica, em 1921. Em 1923, compareceu ao Congresso de Copenhague em Varsóvia, onde exerceu a atuação preponderante. Poucos meses antes do acidente, publicou o seu último livro, A Ectoplasmia e a Clarividência, por ocasião da fundação do Instituto Internacional de Metapsíquica de Paris, graças ao concurso financeiro de Jean Mier. O Dr. Santo Líquido foi eleito presidente e Gustavo Gelley foi designado diretor. Esse instituto foi posteriormente declarado de utilidade pública pelo governo francês, aderindo ao mesmo o professor Charles Risseis e o conde Gramont do Instituto da França, o Dr. Colmet, e o célebre astrônomo Camille Flammarion, Júlio Roche, ex-ministro de Estado, e o Dr. Tressier, do Hospital de Lyon, Sr. Oliver Ludwig, o professor Ernest Bozano e o professor McClanche, membro do Instituto da França e inspetor-geral do Serviço Sanitário da Agricultura. No seio do Instituto, Gelley procedeu diversas investigações através dos médios Franek Kluski, Eva C., Jean Guzig, Stefan Ossowski, Erto e muitos outros, obtendo resultados notáveis sobre ideoplastia. Ectoplasmia e os fenômenos luminosos tiveram um cunho de grande relevância, conseguindo os sábios importantes moldes para o Museu do Instituto. Em sua primeira obra, entre várias considerações, afirma Gelley: a doutrina espírita é muito grandiosa para não impor aos pensadores uma discussão profunda. Bom número deles concluíra seguramente que é uma doutrina baseada sobre fatos experimentais tão numerosos e tão preciosos. De acordo com todos os conhecimentos
nos vários ramos da atividade humana, dando solução muito clara, muito satisfatória aos grandes problemas psicológicos, metafísicos, verossímil e muito mais. É verdadeira. É muito provavelmente verdadeira. Isso corresponde a dizer que a ciência, desde agora, não poderá mais se divorciar dos estudos psicológicos, a não ser vivente, princípios dinâmicos psíquicos de ordem superior, que independente do funcionamento orgânico que pré-existe e sobrevive ao corpo. Esta certeza será a origem da maior revolução que eclodirá no domínio da existência intelectual e moral da humanidade. Durante a gestão do Dr. Geller, o Instituto de Metapsíquica sofreu insidiosa e rude campanha de difamação, desencadeada simultaneamente pelos jesuítas, salientando-se dentre eles o padre Lucien Roure e os seus panfletários de confiança, entre as quais o Sr. Helze, pela razão simples de que o Dr. Gustav Geller, embora apaixonado pela clara evidência, concedia aos fenômenos de ectoplasmia, materializações totais e parciais, primordial importância, para as quais contava com a colaboração de grandes médicos, dentre eles se destacam o polonês Kluski. Gustavo Geller publicou, graças ao concurso de Gabriel Gobron, algumas crônicas na revista quinzenal que se publicava em Estrasburgo, o Pensamento Francês, órgão de feição esquerdista, independente e intrépido. A publicação desses artigos teve pouca duração devido aos protestos clericais contra os diretores da revista. Unificação, órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, agosto de 1963. Prefácio. Prólogo. Quase não existe qualquer descoberta científica que repentinamente, revolucionando os conhecimentos adquiridos, não tenha encontrado uma oposição sistemática e ferrenha. Como disse o professor Delbert em seu discurso nas homenagens a Pasteur, os retardados das disciplinas antigas mostram-se sempre encarniçados contra os conquistadores do futuro. Qualquer progresso aparece aos seus olhos como o mais formidável dos erros. Eles lutam contra as mais fecundas novidades, com o coração sincero e com a dureza empregada para o cumprimento do dever. Mais energicamente ainda, dissera o professor Broca, uma nova verdade erigida contra os preconceitos dos nossos professores. Não tem como superar a sua hostilidade, não há raciocínio ou fatos que valham. Só a morte pode triunfar sobre eles. Os inovadores devem resignar-se a saber e esperar a chegada dessa aliada, como os russos esperam a chegada do general Inverno. Da descoberta da circulação do sangue à revolução de Pasteur, todas as grandes verdades recém-adquiridas foram combatidas encarniçadamente pelas academias, pela maioria dos sábios e por todos os ignorantes. Quando essas verdades novas têm pontos de contato com a filosofia, a luta torna-se ainda mais feroz e todas as armas para combatê-lo parecem boas. Não há, portanto, nenhuma surpresa nas ardorosas campanhas dos últimos anos contra a metapsíquica. A grande alavanca de hoje, a imprensa, salvo honrosas exceções, ergiu-se contra ela, arrastando a opinião pública e movendo ainda mesmo a elite. Nem os precursores da nova ciência, nem mesmo os maiores, o Crookes, o Oliver Ludwig, o Richer, o Morcelli, foi poupado ao sarcasmo, à injúria. Qualquer polêmica para tornar a verdade conhecida, triunfadora, seria inútil. Além da demonstração direta, sempre lento e delicado, não resta aos metapsiquistas outro recurso senão dar a conhecer seus trabalhos o mais possível e submetê-los integralmente aos homens de boa fé. O principal objetivo deste livro é expor em conjunto as minhas observações e experiências e assim colocar o leitor em condições para apreciá-las, sem ser influenciado por deformações, impressões ou críticas sistematicamente hostis. Minhas investigações têm sido rejeitadas com paixão e violência. Elas nunca foram seriamente examinadas ou discutidas pelos adversários de nossos estudos. As experiências aqui expostas foram publicadas, em sua maior parte, na revista Metapsíquica, mas na atualidade muitas edições desse jornal estão esgotadas.
Acredito, portanto, fazer um trabalho útil, agrupando, complementando e completando essas publicações feitas de 1918 a 1924. Meu trabalho tem outro objetivo. Também tem outro objetivo. O principal reproche dirigido ao meu livro, da inconsciência ao consciente, é a insuficiência de sua documentação psíquica. Não se pode permitir a você, discernir, construir uma filosofia científica ao mesmo tempo revolucionária e complexa sobre fatos insuficientemente estudados e estabelecidos. Este argumento apoia-se em um erro de interpretação. A filosofia exposta do inconsciente ao consciente não se baseia em fatos metapsíquicos. Esses fatos confirmam minha filosofia. Eles dão-lhe apoio, a meu ver, decisivo. Mas eles não a condicionam de forma alguma. Se fossem falsos ou inexistentes, minha filosofia poderia subsistir inteiramente no que se refere à metapsíquica e até mesmo ao sistema científico. Na verdade, ela inclui todas as ciências da vida e é baseada, acima de tudo, em nossos conhecimentos relativos à evolução. Enfim, eu não oculto de forma alguma que, despojado de seu apoio metafísico, minha filosofia perderia sua principal força de demonstração. É por isso que tenho o prazer de apresentar neste livro, para conhecimento dos nossos leitores, do inconsciente ao consciente, o conjunto das minhas principais experiências. Meu trabalho ocupará 2 volumes. O primeiro volume, que apresenta hoje, é simples exposição dos fatos. Não contém teoria nem indução filosófica. O segundo volume, que aparecerá há alguns meses, terá como objetivo completar as principais induções filosóficas contidas no inconsciente ao consciente e submetê-las à verificação face aos novos fatos. Minha experiência foi direcionada por igual tanto para a metafísica subjetiva quanto para a objetiva. De acordo com o método que expus do inconsciente ao consciente, tenho me esforçado em estudar e considerar apenas os fatos mais importantes, deixando de lado os fatos elementares. Esses importantes fatos são: quanto à metapsíquica objetivo, fatos de clarividência, e quanto a objetivo, fatos de ectoplasmia. Vou apresentá-los sucessivamente e metodicamente, como os tenho observado, mas primeiramente acho que será útil dar a conhecer aos leitores que acabaram de chegar aos nossos estudos os princípios elementares e as condições essenciais da experimentação mediúnica. Introdução ao estudo prático da mediunidade. A fase heróica da metapsíquica parece estar chegando ao fim. Sem dúvida, a realidade dos fenômenos mediúnicos ainda não é aceita sem discussão ou reservas, mas já não é mais negada sistematicamente. As experiências de demonstração realizadas nos últimos anos, especialmente as de Notsky, na Alemanha, e as do Instituto Metapsíquica Internacional na França, têm sido decisivas. As últimas resistências dissipam-se pouco a pouco, e a cada dia novos sábios vêm resolutamente às novas investigações. Devemos esperar em breve uma generalização dos estudos metapsíquicos, uma generalização que de agora em diante só pode ser atrasada pela escassez de bons médios. Portanto, acredito que estou fazendo um trabalho útil, atraindo a atenção dos nossos pesquisadores sobre a dificuldade particular do trabalho que empreendem. Saibam bem eles que a experimentação metapsíquica é coisa dedicada e que não se improvisa. Para ser frutífera, requer um conhecimento profundo das contingências da mediunidade e os métodos inéditos que elas impõem. O manejo de um instrumento humano médio é bastante complicado. É bastante mais complicado e é difícil do que o costumeiro manejo dos instrumentos da física e das substâncias químicas. Além disso, ainda sabemos muito pouco destas coisas. Nosso conhecimento acerca da mediunidade foram adquiridos por empirismo e após inúmeras tentativas. A partir de hoje, no entanto, algumas regras e noções precisas podem ser deduzidas. Essas regras e noções é o que vou me esforçar para expor claramente. A natureza geral das experiências. As experiências mediúnicas realizam um tipo de experiência coletiva, porque os fenômenos são fruto de uma colaboração psicofisiológica inconsciente entre o médium e os experimentadores. Se essa noção capital não estiver bem presente, quase nada poderá ser entendido sobre a teoria da mediunidade ou sua prática. Sem dúvida, na colaboração dos experimentadores e do médium. Este último é quem desempenha o papel principal. É o Deus ex machina, sem o qual nada seria produzido. Mas entregue a si mesmo, o médium é quase impotente. A sua mediunidade, geralmente latente, não se realiza de forma espontânea e isolada, salvo raras exceções, e sim através de manifestações irregulares, catastróficas e medíocres.
porque as faculdades supranormais se manifestam ativamente. É necessário, na mediunidade intelectual, a colaboração de pelo menos duas psiques. Há na mediunidade física a associação das forças psicofisiológicas que o ambiente das sessões propicia. Assim, em ambos os casos, o médium é o foco original das manifestações, mas não a causa única. Na ectoplasmia, o aparecimento do fenômeno é necessariamente causado por uma externalização dinâmica e material de uma parte do organismo do médium. Mas se tudo se limita a essa exteriorização elemental, os fenômenos obtidos são muito medíocres, quase imperceptíveis, muitas vezes nulos. Pelo contrário, se um ambiente favorável possibilitar uma espécie de chamada por meio das forças emanadas do médium, as forças latentes dos experimentadores, tudo muda. Imediatamente as faculdades do médium são reforçadas e multiplicadas por esta associação. Sua própria externalização dinâmica e material torna-se incomparavelmente mais perceptível, e os fenômenos de telecinesia e materialização são imediatos. Horowitz, com base em numerosos testes dinamométricos, calculou que após cada sessão os assistentes haviam perdido uma parte de suas forças. A soma das perdas individuais, dizia ele, corresponde à força média de um homem, como se estivesse tentando criar um organismo dinâmico à parte, às custas dos assistentes, até mesmo do médium. De tudo que precede, resulta que o primeiro termo do problema da experimentação mediúnica consiste na criação de um ambiente favorável. Se essa condição essencial não for realizada, não há, por assim dizer, possibilidade de sucesso. Por isso é absurdo e vão esperar qualquer resultado de concurso, desafios ou oferta de prêmios aos médios. Mesmo sendo muito poderosos, os médios isolados e ainda por cima contrariados pelos desejos divergentes ou hostis de um júri, ficam reduzidos à impotência. Por análoga razão, o exame de um médium por um comitê de estudos formado por sábios mal preparados para o trabalho que empreende é dos mais aleatórios. Se esse comitê não estiver ativamente interessado naquele trabalho, se não experimentar em simpatia com o médium, só obterá resultados medíocres ou nulos. Otorgar exclusivamente ao médium o mérito de uma sessão feliz ou a responsabilidade por um fracasso é um erro absoluto. O mérito e a responsabilidade são sempre coletivos, como são as próprias experiências. Ao empreender o estudo de mediunidade, é essencial considerar por igual o médium e os experimentadores, visto que o médium e os experimentadores terão uma participação igual no sucesso e no fracasso. O médium. O que é um médium? Pergunta. O médium é um ser cujos elementos constitutivos, mentais, dinâmicos e materiais são suscetíveis de se descentralizarem momentaneamente. A tendência inata à descentralização desses seres é forçada pela prática da mediunidade, que tende a tornar mais fácil e normal um estado primitivamente excepcional e anormal. Tendência inata, eu disse. Com efeito, a mediunidade é hereditária. Em todos os grandes médicos que estudei até agora, tanto os clarividentes quanto os de ectoplasmia, encontrei a hereditariedade. Às vezes a herança é direta, outras vezes provém de antepassados ou colaterais, mas sempre existe, não tão precisa quanto inegável. A mediunidade também pode ser descrita como um dom hereditário, condicionado por uma tendência à descentralização dos princípios constitutivos do médium. Essa noção da herança do dom mediúnico permite compreender até certo ponto porque a mediunidade é tão rara no Ocidente. Essa é pelo menos a tese que eu ouvi sustentar na Polônia. Para os poloneses na Europa Ocidental, a Inquisição e os processos contra a feitiçaria extinguiram em grande parte a raça dos médios. Entre as centenas de milhares de pessoas condenadas à fogueira durante uma longa série de séculos, havia, além de uma maioria de histéricas, uma importante minoria de verdadeiros médios. A mediunidade subjetiva escapou em parte da destruição, mas a mediunidade objetiva, mais fácil de se revelar, mais chocante, deve ter sido quase extirpada. Deste ponto de vista, a obra da Inquisição e os processos de feitiçaria dirigidos contra outro propósito devem ter produzido um resultado importante. Fato para a ciência e para a verdade. Na análise do dom mediúnico, encontramos duas verificações importantes. Tanto do ponto de vista prático quanto do teórico. A
mediunidade tende a se revelar cedo e espontaneamente, bem como os dons artísticos. A mediunidade, apesar da diversidade de suas manifestações, é de essência única. A mediunidade tende a se revelar cedo e espontaneamente, bem como os dons artísticos. A observação prova que isso é verdade. Todos os grandes médios nascem médios e morrem médios. Além dos grandes médios, existe também, em maior número, sujeitos menos dotados. A evolução de seu dom dependerá da prática e da preparação. A mesma coisa acontece tanto na criança médio quanto na criança artista. A mediunidade, apesar da diversidade de suas manifestações, é de essência única. Aparentemente não há nada em comum entre clarividência e ectoplasmia. No entanto, elas certamente são da mesma essência. Primeiro, todos os médios subjetivos ou objetivos têm a mesma psicologia: sugestionabilidade, hipersensibilidade, instabilidade de humor, caráter caprichoso e colérico, etc. são encontrados neles. Depois, e principalmente, a observação mostra que os dons da clarividência ou da materialização podem às vezes coexistir e com frequência se alternarem. Como exemplo de dons físicos e psíquicos existentes, citarei o de Franek Kluski. Sua clarividência manifestada na escrita automática é por vezes assustadora. Franek é verdadeiramente um médium universal, o rei dos médios contemporâneos. Enfim, essa coexistência é rara. O mais frequente é existir uma alternativa clara entre a mediunidade intelectual e a mediunidade física. Posso citar 3 exemplos típicos. A medioeva, sem certos períodos de sua vida, apresentava fenômenos de ordem intelectual muito notáveis. Já aconteceu de ela ler automaticamente uma tela imaginária como em uma tela de cinema, páginas de filosofia. Essas produções automáticas nada tinham a ver com as suas capacidades e conhecimentos normais, aos quais excediam em muito. Era muito interessante, mas durante aquele período de sua mediunidade, as faculdades de ectoplasmia haviam desaparecido. O grande clarividente Stefan Osowiecki produziu, sendo adolescente, fenômenos extraordinários de telecinesia, mas sempre nesses períodos sua clarividência ficava eclipsada. A senhora Silbert de Horas, durante toda a sua vida, foi uma pura clarividente. Ela nunca manifestava faculdades físicas. 5 ou 6 anos atrás, por alguns meses, ela frequentou sessões de espírito e se tornou uma admirável médium de efeito físico, mas ao mesmo tempo perdeu sua clarividência. Essas verificações são muito importantes do ponto de vista teórico, provam que a mediunidade é primitivamente única. Um médium muito jovem é um médium universal, capaz de todas as potencialidades. Mais tarde ele se especializa. Ele se sente conduzido por afinidades pessoais ou por tendência hereditária a exercer apenas esta ou aquela faculdade, e virtualmente perde as outras, mas essa especialização nunca é absoluta ou definitiva. De qualquer forma, é excepcional a mediunidade física e as manifestações intelectuais manifestadas simultaneamente no mesmo indivíduo. É preciso escolher entre uma ou outra, pois cada uma parece absorver todas as forças do sujeito. Do ponto de vista prático, as verificações anteriores podem permitir encontrar e educar os médios de forma racional. A mediunidade intelectual é, pelo menos no Ocidente, infinitivamente mais frequente do que a mediunidade física. Ora, vimos que não é impossível transformar um médium clarividente em um médium de materializações. Essa tarefa é tanto mais fácil quanto mais jovem for o médium, mas, mesmo que uma pessoa idosa continue a ser praticável, é questão de tempo e paciência. A primeira condição apenas, e a supressão do exercício da clarividência. Não estou falando sobre a educação racional dos médios pela singela razão de ainda faltarem documentos sobre o assunto. O engenheiro de Varsóvia, senhor Lebedinsky, que examinou muitos sujeitos, atribui grande importância à preparação deles. Ele acredita que a maioria tem tendência a repetir os fenômenos que tiveram a oportunidade de observar em outros sujeitos. As sugestões, especialmente as indiretas e inconscientes, representam, ao parecer, um grande papel. O Sr. Libby acredita que de agora em diante, com os médios jovens e novatos, será possível se obter fenômenos novos e cada vez mais variados e poderosos. O futuro mostrará o que houver de exato nessa hipótese. Haverá também espaço para estudar a influência do regime do gênero indivíduo no desenvolvimento da mediunidade. Os orientais, que parecem submetem os sujeitos a um regime vegetariano puro,
impõe uma existência que lembra um pouco das vestais da antiguidade. Eles também afirmam que os experimentadores devem observar certas condições de vida e certos procedimentos empíricos. No Ocidente não tem experiência alguma desses métodos de preparação. As condições para o bom funcionamento de um médium. O médium deve estar com boa saúde, qualquer indisposição mesmo leve, atenua, suprime momentaneamente suas faculdades. Eu vi um médium tão poderoso como Kluski, completamente paralisado por uma coriza ou por uma dor de dente. A mesma ação inibitória é produzida por fadiga muscular ou mental, esgotamento nervoso, abuso de sessões, excessos genitais, uso imoderado de álcool, uso de entorpecente, insônia, etc. O médium deve estar de bom humor. O médium é um sensitivo. Ele sente as menores impressões morais com excessiva intensidade. Os experimentadores devem se esforçar para ganhar sua simpatia, testemunhar sua atenção cortês e tratá-lo como um amigo e colaborador. Se os experimentadores o maltratarem, desconfiam dele brutalmente ou simplesmente o tratam com desdém como um instrumento de laboratório ou um animal para a experiência, criam um ambiente deplorável e se arriscam muito a não obter nenhum resultado. Repito que a simpatia entre os médios experimentadores é condição indispensável, ou quase indispensável para o sucesso. A ironia e a zombaria prejudicam ainda mais do que a malevolência ou a falta de delicadeza. Por outro lado, os desgostos e preocupações materiais e morais também são prejudiciais. O médium deve ter confiança nos experimentadores. Todos os meios imagináveis de verificação podem ser propostos ao médium, mas é prudente explicá-lo com clareza e fazer com que ele compreenda bem o seu objetivo e suas modalidades. O médium desconfia instintivamente, tem a penosa impressão angustiante e perfeitamente justificada de que durante o transe ele fica abandonado indefeso em mãos dos experimentadores. Se não os conhece bem, ele teme da parte deles uma medida inoportuna ou um constrangimento capaz de prejudicá-lo ou fazê-lo sofrer. Se vê ao seu redor um instrumento de exame ou material de laboratório a que não está acostumado, ele tem uma experiência penosa para ele. Sua desconfiança será maior quanto mais ignorante ele for. Um exemplo simples mostrará como é legítima essa desconfiança. Nada mais frequente que uma sessão de ectoplasmia do que o caso de um experimentador imprudente que puxa uma lâmpada elétrica do bolso abruptamente e projeta a luz sobre o médium. O que acontece nesse caso? Pergunta. O médium acorda, saindo do transe brutalmente. Se havia ectoplasma, ocorre uma entrada abrupta, sem transição da substância exteriorizada no organismo do médium. Essa reintegração brusca é sempre acompanhada por uma comoção nervosa muito acentuada, dolorosa e enervante. Um incidente dessa ordem cansa infinitivamente o médium, frequentemente suprime suas faculdades por vários dias. Notemos de passagem que o choque doloroso ocorre em função não da intensidade da luz projetada, mas de sua duração. Um relâmpago deslumbrante de magnésio que dura uma fração de segundo afeta o médium muito menos do que a projeção de uma simples lâmpada de bolso, que não poderia ser instantânea, pois seu objetivo é permitir que o sujeito seja observado. Mas é preciso ter conhecimento disso e os experimentadores novatos ignoram completamente. Com mais razão, explorações brutais ou pegar as formas materializadas com a mão repercutem no sistema nervoso do médium como golpes extremamente doloroso. Se o médico, com ou sem razão, teme que aconteçam essas manobras ou outros semelhantes, adormece mal ou não adormece. O transe é muito incompleto ou nulo e a sessão fracassa. O médium deve estar confortável. A verificação, mesmo sendo efetiva e plenamente satisfatória, não deve causar desconforto ao médium, muito menos do que o impeça de adormecer. O estado de transe ectoplasmático consiste em um estado hipnótico pouco profundo e muito instável.
que qualquer manobra inoportuna ou desajeitada dos experimentadores pode aniquilar. É sempre bom, tanto para a verificação quanto para o conforto do médium, que ele seja despido antes da sessão e vestido com uma roupa quente e ampla. A temperatura da sala deve ser elevada sem exagero. Outras condições podem variar de acordo com os costumes do sujeito. Alguns dormem melhor com o estômago vazio e outros depois de comer. No que diz respeito às condições secundárias, é importante, sobretudo, ter em consideração os modos habituais de conduta do sujeito examinado. Os experimentadores. O número de experimentadores pode variar um pouco, dependendo dos médios. O número médio é de 4 a 7. Idade e saúde tem um valor importante. É indispensável que a média de idade dos participantes não seja muito alta. Uma sessão composta apenas por idosos seria absolutamente defeituosa. Quanto mais jovem ela for, melhor será para a experiência. Todos os experimentadores devem estar em boa saúde. Se um deles estiver doente, cansado ou preocupado com graves cuidados, ele agirá sensatamente, abstendo-se. Os assistentes devem simpatizar uns com os outros e com o médium. A presença entre eles de elementos antagônicos e divergentes será causa de perturbação e fracasso. Essa simpatia recíproca é útil para criar uma harmonia coletiva favorável. O mesmo pode ser aplicado à homogeneidade constante do grupo. Os participantes devem permanecer passivos, pouco importa se são crentes ou céticos, mas é prejudicial se eles forem hostis. Por outro lado, um desejo veemente demais também prejudica o desenvolvimento dos fenômenos. O mesmo acontece com a concentração de pensamentos ou sua excessiva divergência. O melhor é quanto aos assistentes que falam em voz baixa de coisas indiferentes, nunca em discussões ou controvérsias. Com um pouco de hábito, a passividade necessária é alcançada, sem abdicar em nada do esforço de atenção e vigilância. Os participantes devem ser pacientes. É preciso saber esperar. Às vezes vê horas e sessões inteiras se passarem sem observar nada. Quando o fenômeno começa, é necessário evitar qualquer exclamação e qualquer intervenção. Deixe o fenômeno se desenvolver livremente e adquirir toda sua importância. É preciso saber que justamente a melhor, a mais segura prova é trazida pelos próprios fenômenos em si mesmo. Fenômenos elementares ou bosquejados podem ser obtidos facilmente, mediante truques. Fenômenos complexos são geralmente inimitáveis. Alguns exemplos farão compreender melhor meu pensamento. Se for telecinesia, o pequeno movimento de um objeto muito próximo do médium, ao alcance de seus membros, pode sempre dar suspeita de fraude, qualquer que seja a vigilância utilizada, mas um movimento amplo, o transporte de uma mesa de vários metros do médium, a transferência de uma cadeira localizada fora do alcance do médium sobre a mesa de experiência por cima dos assistentes serão impossíveis de reproduzir por qualquer truque, por pouca que seja a vigilância realizada. Se é de ectoplasmia do que se trata, pode haver acusação de vômito do ingurgitado ou qualquer outro procedimento fraudulento, desde que não seja mais do que a ectoplasmia esboçada. No dia em que o ectoplasma assume a forma de uma mão viva, de um rosto com suas 3 dimensões e mais ainda de um fantasma completo, a hipótese de fraude fica eliminada em bloco se o médium bem sujeitado estiver incapacitado para se fazer de fantasma e se nenhum conluio for possível. Os grandes fenômenos de ectoplasmia trazem consigo sua própria verificação, porque não poderiam ser simulados sem o uso de um cúmplice, e nada mais fácil do que precaver dessa fraude. Meu método é muito simples. Eu desconsidero todos os fenômenos elementares, simplesmente não os levo em consideração. Não perco tempo em descobrir se esses fenômenos poderiam não ter sido fraudulentos, apesar da vigilância exercida. Para mim, um fenômeno elementar suscetível da suspeita de ser fraudulento é um fenômeno que não existe. Eu só lido com fenômenos impossíveis de imitar, por qualquer truque que seja, das condições de vigilância dadas. Os experimentadores devem saber como exercer vigilância e verificação. Não creiam que se aprende isso sozinho ou que se improvisa. Por isso, os experimentadores inexperientes devem sempre se deixarem dirigir por um colaborador competente. Agora, os sábios novatos em metapsíquica têm uma tendência deplorável de se desconsiderar os trabalhos de seus predecessores. A consequência desse erro de lógicas tão desastrosas. Em nenhum ramo da ciência é preciso dizê-los, nunca se atuou assim.
Sempre, em qualquer lugar, quando se trata de fatos que ainda não conhece, o sábio começa por se documentar. Se deseja experimentar, submete-se a um verdadeiro aprendizado, guiado por seus antecessores. Na metapsíquica verdadeira, mundo de ponta cabeça acontece de outra maneira. O sábio começa a experimentar sem querer conhecimento algum. Não só ignora às vezes totalmente o trabalho de seus predecessores, mas também começa por se manifestar contra eles. Resultado fatal: fracasso ruidoso ou perda de tempo em tentativas sem fim. Não há constrangimento que os novatos possam poupar a si próprios. O mais frequente é que, felizmente, essas faltas não surtem outro efeito senão tornar estéreis as sessões. Mas para mim não seria surpresa se um dia qualquer houvesse consequência mais grave para a saúde e até mesmo para a vida de um médico. Chegam agora a 2 parágrafos particularmente importantes: a dos procedimentos de vigilância e verificação e os da fraude mediúnica. Vigilância e verificação: a iluminação nas sessões. Uma das grandes dificuldades das experiências de ectoplasmia advém, como se sabe, da ação nefasta da luz sobre a produção dos fenômenos. A luz parece prejudicar de 2 maneiras: dificultando a perturbação, dificultando e perturbando o trânsito do médium. Primeira, e segunda, contrariando o próprio processo de materialização. Por estas 2 razões é tanto mais difícil produzir ectoplasmia quanto mais forte é a luz. Principalmente nos estágios iniciais de fenômeno. Essa ação prejudicial é a mais acentuada. Quando a materialização é organicamente completa, epidermizada, suporta a luz muito melhor do que as primeiras fases e da exteriorização da substância amorfa e de transição do estado amorfo para o organizado. Assim, os experimentadores lutam com o dilema dos mais embaraçosos. Operam no escuro e com iluminação muito fraca para uma observação totalmente satisfatória e então poderem obter manifestações poderosas, ou então exigir luz forte, caso em que os fenômenos diminuem em importância, se é que não desaparecem completamente. Sem dúvida, chega-se com muita paciência a uma prolongada preparação do médium a experimentar com iluminação suficiente. Veio a obtê-lo, por exemplo, a senhora Bison com Eva, mas em todas as ocasiões existe uma relação inversa entre a intensidade da iluminação e a perfeição das materializações. A ação prejudicial da luz nas formações ectoplasmáticas não tem nada de surpreendente. Sabe-se que a luz é claramente abiótica para os micro-organismos, até parece prejudicar a organização das formas de vidas primordiais. Os germes em evolução são, em geral, subtraídos de essa ação devido às condições naturais em que se desenvolvem. Os primeiros estágios da vida embrionária ocorrem na escuridão relativa ou incompleta. Uma das funções da clorofila nos vegetais parece ser justamente a proteção contra a luz dos tecidos delicados. Ainda mais, é a observação vulgar que o crescimento dos vegetais ocorre em grande parte durante a noite. Se a luz atrapalha os processos biológicos nas primeiras fases da formação orgânica, sendo assim que esses processos se realizam normalmente em grande lentidão, concebe-se sem esforço que deve paralisar positivamente esses mesmos processos quando se desenvolvem nas sessões de materialização com uma velocidade formidavelmente aumentada. O embrião humano, por exemplo, leva semanas para se constituir protegido da luz no seio materno. Em sua seção metapsíquica, um ser humanoide ou um órgão humano completo é formado em poucos segundos. Para entender a ação prejudicial da luz nas sessões mediúnicas, é preciso levar em conta essa rapidez dos processos de materialização. Se a luz é abiótica na fase normal da organização embrionária, deve ser milhares de vezes mais quando a duração dessa fase, em vez de ser contada em dias, semanas ou meses, é contada em segundos. Portanto, é absolutamente natural e lógico o fator nocivo da luz em experiência de ectoplasmia. Como conciliar as justas exigências de uma boa observação que exige o domínio simultâneo dos 2 sentidos principais, visão e tato, com aquela necessidade primordial de experimentar longe da luz? Pergunta. Todas as tentativas feitas até agora com esse objeto têm fracassado. Primeiro, pensou-se em usar a luz vermelha, por analogia com as condições de manejo dos produtos fotográficos. Mas essa suposta analogia não existe. A luz vermelha tem se mostrado tão prejudicial para as materializações como a luz branca. Se parece ser menos, é simplesmente porque é menos forte. Em igual intensidade, a luz vermelha não é preferível à luz branca e tem a grande desvantagem de distorcer ou alterar a visão.
Sua única vantagem real é permitir que os dispositivos fotográficos fiquem abertos, prontos para receber a impressão do relâmpago artificial para resistir ao fenômeno. Foi tentado filtrar a luz através de vários cristais diversamente coloridos, tudo em vão. Nos últimos anos, telas envernizadas com zinco ou sulfato de cálcio têm sido amplamente utilizadas. Essas telas que irradiam luz fria são relativamente inofensivas, mas iluminam apenas muito lentamente, a menos que sejam muito grandes. Além disso, a intensidade de sua fosforescência diminui rapidamente, bastante viva quando acaba de ser irradiado pelo Sol ou pelo magnésio, esmaece em menos de um quarto de hora e acaba se extinguindo aos poucos. Existe, é verdade, a venda sulfeto de zinco com rádio, que mantém sua fosforescência intacta por longas horas, mas é infinitamente provável a priori que sua nocividade deva ser pelo menos tão acentuada quanto a da luz quente. Então o problema de iluminar as seções é insolúvel? Pergunta. Não, sem dúvida. Um modo de iluminação racional deve ser encontrado. A experiência mostra que a luz menos nociva para a ectoplasmia é a luz fria e desprovida de radiações químicas. A claridade da luz realiza este ideal muito bem, e na verdade é possível se obter, como observado por Crookes antes de qualquer outro, seções magníficas à luz da lua. A luz ultravioleta fabricada por certos animais, plantas e micróbios parece geralmente ser favorável, como já afirmei na revista Metapsique de março e abril de 1922, e como verifiquei claramente depois. Infelizmente é muito difícil realizar uma iluminação prática. Os caldos de cultivo de micróbios patogênicos são muito instáveis. O professor Rafael Dubois havia descoberto em 1900 um bacilo cujas culturas duravam um mês. Não foi capaz, apesar dos numerosos e recentes ensaios, de encontrar esse bacilo novamente. Insetos luminosos podem ser testados com sucesso em certas regiões privilegiadas do Brasil. Por último, certos vegetais poderiam ser usados. Até que modo de iluminação ideal seja encontrado. Grandes telas de sulfeto de zinco podem ser usadas, ou eventualmente realizar sessões à luz da lua. Além disso, repito, saiba-se que é possível obter os fenômenos com uma luz comum suficiente para permitir uma boa observação. Mas para isso é imprescindível uma preparação prévia do médium. Quando o médium bem treinado não está disponível, pode ser experimentada uma iluminação fraca com luz vermelha, regulada por um reostato. É necessário esperar que o trânsito seja bem completo para aumentar a luz muito lenta e progressivamente, até se obter uma visibilidade suficiente. De qualquer modo, não se deve direcionar a luz para o médium, o qual só deve ser iluminado por raios refletidos e cuja região dorsal deve ficar totalmente na sombra. Quando for preciso operar no escuro, é preciso estar ciente de que uma excelente vigilância pode ser obtida, dando a mais completa segurança. Basta ao leitor e a memória dos 34 sobre Jean Guzik para ter certeza disso. Vigilância e verificação. Medidas de vigilância e verificação. Estas tendem a colocar os experimentadores a um abrigo de truques de pré-digitação. Quais são? Então, as condições necessárias para uma boa pré-digitação, elas são 3. Liberdade do movimento do pré-digitador, sala ou objetos manipulados. E cumplicidade. As duas últimas condições são eliminadas pelo fato de um médico trabalhar com sábios em um laboratório ou em uma sala segura. Um truque improvisado, fios amarrados, etc., não é fácil de esconder e, mesmo conseguindo, nada poderia dar além de resultados muito medíocres. Em qualquer caso, o médium não deve entrar na sala de experiência antes do início da sessão e sempre com os experimentadores. A vigilância pessoal do médium é muito simples de realizar quando não há que temer o uso de dispositivo falso ou a cumplicidade. Em primeiro lugar, o médium deve se despir e depois vestido com o traje dos experimentadores, previamente verificado por eles. Não é de forma alguma necessária, em minha opinião, que seja uma malha, mas um pijama sem bolsa, amplo e quentinho, parece-me suficiente. Deve vestir-se na presença de pelo menos 2 experimentadores na sala onde são realizadas as sessões. A vigilância principal, ou melhor, a essencial do médium é feita segurando as suas mãos.
Digo as mãos e não os pulsos por dois motivos. Primeiro, os dedos livres podem executar alguns movimentos fraudulentos. Segundo, o famoso truque de substituição das mãos não é realizado quando os dedos do médio são segurados. Na verdade, é fácil para o médio fraudulento fazer passar pelo seu pulso direito pelo esquerdo e vice-versa. É impossível, por causa que seja a atenção dos vigias, fazer passar uma mão direita por mão esquerda, nem um polegar pelo dedo mínimo. Segurar as mãos do médio torna-se impossível qualquer fraude de importância. Com os pés ou com a cabeça, um sujeito um tanto preparado em acrobacia ou prestidigitação só pode produzir fenômenos elementares que, em caso de dúvida, devem ser ignorados. No entanto, é sempre bom ficar de olho nas pernas e nos pés. Geralmente isso é conseguido sem dificuldades sérias. Deve-se notar que não fala em medidas de vigilância instrumental, jaula, ligaduras, correntes, selos, lacres, bolsas e redes envolvendo o médio, fios elétricos, etc. Em minha opinião, esses meios instrumentais devem ser rejeitados, exceto, é claro, em certas sessões de demonstração pura, como aquelas do Instituto de Metapsíquica Internacional com Guzik. Eu rejeito na experimentação metapsíquica, como medida geral, todos esses procedimentos duros ou por dois motivos. Eles são para o médium uma causa muito séria de desconforto, suscetível de impedir ou limitar o trânsito. Do ponto de vista moral, são deprimentes e enervantes. A desconfiança brutalmente exposta arrisca a inibição das delicadas faculdades supranormais. Nenhum desses meios, exceto as ligaduras seladas ou as redes precipitadas, dá uma verdadeira segurança. É sábio que certos prestidigitadores sabem como se libertar das ligaduras mais sutis. Nenhum deles equivale simplesmente segurar as mãos. Fraudes. Chegamos à questão capital das fraudes mediúnicas, que é absolutamente imperativo que os experimentadores conheçam bem essa questão. Os médios são suscetíveis de fraudar de duas maneiras, consciente e inconscientemente. A vigilância, tal como a descrevemos, certamente impede a fraude consciente. Como Oshorowitz escreveu, a fraude consciente não pertence à ciência. É fácil de verificar geralmente, quando não se trata de uma exibição pública observada de longe. O registro, bem feito antes e depois da sessão, a eliminação de cúmplice e uma vigilância ativa dos movimentos do prestidigitador com conhecimento dos truques profissionais é suficiente. Em casos simples, sem aparelhos, pode, no entanto, serem confundidos como fraude inconsciente. Eu afirmo que, em minhas experiências com Eva C., com Kluski e com Guzik, a fraude consciente era impossível e nunca existiu. A questão da fraude inconsciente é mais complexa, porque o estudo desta fraude duplica-se com um estudo de psicologia. Todos os metapsiquistas sabem o que é fraude inconsciente, mas para os leigos ou novatos que leem estas linhas, devo entrar em algumas explicações. Em primeiro lugar, pode-se declarar que a fraude inconsciente não é fraude. É fruto do automatismo, que é a primeira fase e a própria condição da mediunidade. Eis aqui alguns exemplos de fraude inconsciente. É preciso manter essa designação na falta de outra melhor, confusa e elementar, o que imediatamente fará com que a questão seja entendida melhor do que qualquer explicação teórica. Em uma sessão de Kluski, em Varsóvia, uma vez aconteceu um incidente seguinte. Uma lâmpada elétrica vermelha estava acesa. Geralmente o primeiro fenômeno obtido era a extinção da lâmpada por ação telecinética sobre o interruptor. Naquela noite o fenômeno demorava a ocorrer. Um experimentador impaciente, dirigindo-se à força em jogo, ordenou: apague a lâmpada. A lâmpada permaneceu acesa 3 vezes com energia crescente. Repetiu: apague a lâmpada. Em seguida, automaticamente o médium em transe levantou-se, levando consigo os dois vigilantes, surpresos e interessados. Sem hesitar, foi até a lâmpada e gritou e girou o interruptor e voltou ao seu lugar com a satisfação do dever cumprido. Esse é o tipo de fraude inconsciente que nenhuma pessoa de bom senso pode reprovar ao médium. Ele simplesmente tinha obedecido à sugestão. O fenômeno esperado não ocorria por meios normais. O médium seria igualmente inocente se, em condições análogas, ele tivesse movido com suas mãos ou seus pés um objeto, levantando a mesa, etc. Eis outro fato elementar que Oshorowitz refere.
Já havia alguns médicos baterem na parede com os punhos diante das testemunhas, pretendendo que era o espírito quem golpeava. Um estudante de direito médio de ordem inferior aplicou em si mesmo, na presença de todos, uma bofetada da qual ele próprio se assustou muito. Ele não estava em transe constante e fazia questão de nos convencer de que era o espírito de Xantipa, esposa de Sócrates, que lhe infligira esse castigo. São coisas engraçadas, certamente, mas são os fatos psicológicos que é preciso conhecer antes de abordar o estudo da mediunidade superior. A fraude inconsciente é simplesmente consequência da aniquilação devida ao transe da vontade da consciência do médium, assim como do automatismo que daí resulta. É desnecessário fazermos notar que a fraude inconsciente pode ser complicada e habilidosa. Sabe-se de fato quanto é a perfeição frequente dos atos automáticos e sonambúlicos, mas da imensa maioria ela é infantil. A fraude inconsciente pode ter duas causas, que é preciso conhecer bem. Ela precisa de uma condição que só aos experimentadores compete evitar. As duas causas são as seguintes. A. Princípio do menor esforço no automatismo. B. Sugestões inoportunas, verbais ou mentais, dos assistentes. A fraude pelo princípio do menor esforço no automatismo é logo compreendida. Como disse Oshorowitz, todo o processo de desdobramento, de destacamento fisiológico entre o organismo e o dinamismo exteriorizado é acompanhado de dor e exige um excesso de força nervosa. Quando o médium está exausto ou quando age com pouca atenção, ou seja, sem um esforço especial de sua vontade sonambúlica, ele libertará sua mão simplesmente para fraudar e executará a substituição com a maior habilidade possível, porque é muito menos cansativo e porque lhe é permitido. Essa é a lógica do inconsciente do médium, que por ser moral, que sem ser moral é inteiramente fisiológica. Portanto, é preciso saber de uma vez para sempre que, sem uma excitação especial contrária própria ou à lei, o médium sempre irá fraudar automaticamente. Sem dúvida, há um grande exagero nesse julgamento de Oshorowitz, mas contém também um fundo de verdade. B. A segunda causa da fraude inconsciente reside em uma sugestão verbal mental dos assistentes. Também citaremos uma frase de Oshorowitz. Depois de reconhecer que o médium é apenas um espelho que reflete e direciona as ideias e forças nervosas dos assistentes para um objeto ideoplástico, não será surpreendente ver a sugestão desempenhar nisso um papel importante, com vigilantes imbuídos da ideia de fraude. O médium estará sempre sob o império de uma sugestão de fraude. Melhor ainda, o médium ficará tentado a fazer essa ou aquela fraude na qual este ou aquele experimentador está passando. Existem exemplos típicos disso. Daí a seguinte conclusão. Durante as sessões de desconfiança das sugestões mentais de fraude, é possível evitar fraudes inconscientes? Pergunta. Sem dúvida, é possível e fácil. Na verdade, toda fraude consciente requer uma condição sine qua non, a insuficiência de vigilância. Quando esta é boa, especialmente quando as duas mãos do médium estão bem seguradas, não somente não há fraude consciente, como também nunca há tentativa de fraude inconsciente. Depende dos experimentadores, e somente deles, que o médium ultrapasseie ou não. Deve-se acrescentar justamente que às vezes basta um dos vigilantes das mãos negligenciar sua missão, voluntariamente ou não, para provocar uma fraude inconsciente. Daí esta conclusão é evidente como um axioma para aqueles que conhecem bem a questão. Quando o médium ultrapasseia os experimentadores, é que são os culpados. Na verdade, é totalmente infantil pedir honestidade científica a um médium, que é geralmente estranho às preocupações científicas e que, por outro lado, está privado de sua responsabilidade durante o trânsito. Do que foi dito, segue-se um ensinamento muito preciso. Os experimentadores devem ser muito cautelosos em suas suspeitas ou acusações de fraude voluntária contra os médiuns. Agora, a leviandade com que este tipo de acusações são feitas excede os limites toleráveis. Não quero citar exemplos bem conhecidos, porque devo abster-me de qualquer questão de pessoas.
Em metapsíquica, para muitos observadores, fica invertida a grande regra da justiça. O onus probandi não corresponde ao acusador, mas ao acusado. Malevolência e inépcia também desempenham um papel. Desonra-se inescrupulosamente um médio honesto, a menor suspeita. Que digo? Pergunta. A suspeita tem o valor de uma prova. O médio a rigor pode cometer a fraude, mas não está provado que não há fraude. Portanto, ele cometeu fraude. Este é o sofisma costumeiro escondido em 9 entre 10 das acusações levantadas contra os médios, não só pelos inimigos de nossas pesquisas, mas até mesmo por alguns metapsiquistas. Depois eles ficam surpresos com a grande dificuldade existente em se encontrar médios, entre aspas. Bem, repetimos que a fraude consciente é sempre fruto da negligência ou incompetência dos experimentadores. E fraude inconsciente não é fraude. Por outro lado, os experimentadores devem saber que a aparência da fraude não é, de forma alguma, evidência de fraude. O médio em transe frequentemente inicia movimentos reflexos ou associados, em sincronia com os movimentos de objetos em contato. Para os novatos, esses leves movimentos sincrônicos podem parecer suspeitos. O mesmo acontece com todos os movimentos do corpo ou das pernas do médium, movimentos incoerentes ou sem objeto, que não têm mais importância do que os movimentos inconscientes de uma pessoa adormecida no sono natural. Ressaltemos também como é capaz de dar a ilusão de fraude, um aspecto estranho da substância ectoplásmica. Pode ter a aparência de filamentos mais ou menos visíveis, que dão ao observador despreparado a impressão de fios destinados a mover objetos de maneira fraudulenta. Outras vezes, como veremos, reveste a forma de um tecido leve, de uma muselina, e a fotografia permite distinguir o seu entramado. Nessa aparência, às vezes acreditou-se encontrar a prova de fraude, sendo, no entanto, um autêntico fenômeno metapsíquico. Do resto, e em princípio, um documento fotográfico nunca poderia por si só provar a realidade ou a falsidade de um fenômeno. O documento fotográfico não possui força senão pelos testemunhos que o acompanham. Citemos também como dado erroneamente a ilusão de uma fraude, os defeitos dos órgãos ectoplasmáticos, muitas vezes triviais, irregulares, mal formados ou incompletamente formados. Como explicarei mais à frente, a propósito das materializações defeituosas, essas imperfeições não provam fraude, mas também falam em favor da veracidade do médium. Consideração paradoxal, mais importante ainda, é que a perfeição dos órgãos materializados pode dar a observadores novatos ou mal intencionados a mesma ilusão de fraude que sua imperfeição. Esses observadores veem uma mão perfeitamente formada e viva mover um objeto, e sua primeira impressão geralmente são de que é a mão do médium. Em suma, uma circunstância das quais os experimentadores devem estar cientes é que os fenômenos autênticos e fenômenos fraudulentos inconscientemente podem coexistir na mesma seção. A verificação dos segundos não prova de forma alguma a inexistência dos primeiros. Além disso, e pior, não é excepcional ver uma sessão começar por um movimento de fraude automática inconsciente do sujeito para terminar com o fenômeno de boa lei. Osho também aconselham não forçar as medidas de vigilância no início de uma sessão. A razão para isso é fácil de entender. A primeira fase da mediunidade é constituída pelo automatismo ativo, psicológico e muscular. Consideremos, por exemplo, uma pessoa dotada de dons mediúnicos medíocres. Ou pouco desenvolvidos, que se prepara já na sessão. Sempre, em qualquer caso, as primeiras manifestações que obtém são movimentos automáticos inconscientes. Por exemplo, suas mãos colocadas sobre a mesa de experiência impressionam na mesa movimentos que a médium afirma categoricamente de boa fé não produzir. E, no entanto, pode-se ver pela contração dos músculos, que é pela saliência dos tendões,
e pela saliência dos tendões, que ela é certamente a autora indubitável dos movimentos, mas aos poucos, se essa pessoa continuar os exercícios, vai sendo desenvolvida a mediunidade e possibilitando a externalização. O automatismo muscular terá dado lugar à telecinesia. Da mesma forma, em uma sessão com um bom médio, essa regressão à primeira fase da mediunidade pode ser observada, e frequentemente é observada, principalmente no início da sessão. Nesse momento, uma vigilância absoluta, imobilizando braços e pernas, como em uma cápsula, pode impedir o desenvolvimento normal dos fenômenos ao suprir o automatismo inicial. Daí o erro tão comum em pessoas não familiarizadas com nossos estudos e também em muitos metapsiquistas. Esse erro consiste em negar a boa fé do médium e em suspeitar de não realidade dos fenômenos com base no efeito inibidor da vigilância, que em muitos casos é severo demais. Estas frases alarmantes costumam ser ouvidas. Sem vigilância igual a lindos fenômenos. Vigilância incompleta igual a fenômenos intermitentes. Vigilância absoluta, ausência igual a ausência de fenômenos. Pois bem, tudo isso é falso, radicalmente falso. Todos os metapsiquistas obtiveram fenômenos magníficos com vigilância absoluta. Mas a verdade, o que é preciso se saber bem é que a vigilância não deve ser cega, idêntica em todos os casos e em todos os períodos. A vigilância deve ser inteligente, adaptada às circunstâncias, flexível, racional. Uma vigilância rígida que desconsidere as modalidades psicológicas e fisiológicas da mediunidade muitas vezes é esterilizante, não por suprimir a fraude, mas por suprimir o automatismo inicial. Quando certos observadores não obtêm fenômenos sob vigilância absoluta, não se deduz que isso seja devido a essa vigilância absoluta, mas simplesmente a sua má aplicação. Assim como o primeiro termo do problema da experimentação, como já dissemos, é constituído pela necessidade de criar um ambiente coletivo favorável ao desenvolvimento dos fenômenos. O segundo e o terceiro termo são relacionados à fraude. Impedir, por um lado, os truques de predigitação, ou por outro, saber na justa medida ter em conta o automatismo, principalmente inicial, se necessário. Conceder-lhe a sua parte, eis a chave do sucesso, mas isso requer muita prática e profundo conhecimento do manejo de médios. Não há dúvida de que a coexistência possível, se não frequente, dos fenômenos de boa e má lei dá armas aos adversários ignorantes de nossos estudos, e sua natureza não facilita o trabalho dos metapsiquistas. Mas se essa coexistência é de grande importância prática, não tem qualquer valor teórico. O objetivo a ser perseguido pelos observadores não é colocar-se absolutamente a salvo de todas as fraudes concebidas e possíveis. Repito, de obter fenômenos tão poderosos e complexos que tragam em si mesmo e nas condições de vigilância dadas seu testemunho indiscutível. Se os experimentadores perderem tempo com pesquisa de fenômenos elementares ou medíocres, nada será tão difícil para eles como obter uma prova capaz de satisfazê-lo por inteiro. Se tiverem o bom senso de considerar como descartáveis os fenômenos elementares e as pequenas fraudes que puderem notar, se deixarem as manifestações se desenrolarem em vez de paralisá-las desde o início com exigências intempestivas, então certamente obterão fatos de tal variedade, de tal importância, às vezes de tal beleza, e que sua convicção será inabalável e definitiva. Gustavo Gayle, diretor do Instituto Metapsíquico Internacional, Ectoplasmia e Clarividência.